Bendito Deus, que esta manhã seja uma manhã cheia da graça do Senhor nas nossas vidas, que esse dia seja um dia abençoador, pelas poderosas mãos do Senhor, as vidas daqueles que assistem este vídeo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale conosco, que o nosso coração se encha de júbilo, de gozo, e que as nossas necessidades sejam supridas pelo Senhor. No nome de Jesus oramos. Amém. Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe o teu dia no nome de Jesus. Estamos aqui diante da palavra do Senhor e vamos ler a palavra do Senhor que está em Atos capítulo 5, versículo 1, o 3a, o 5, depois de 8 a 9, de 8 a 11 e do 14 ao 16. Bastante versículo, mas para que nós entendamos a palavra de Deus bem entendida. Ora, certo homem chamado Ananias, com Safira, a sua mulher, vendeu uma propriedade. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Perguntou-lhe Pedro, agora perguntando à mulher: dize-me, vendeste, portanto, aquela propriedade? Respondeu ela: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós, entre ela e o marido, concordastes para tentar o Espírito do Senhor? Estão aí à porta os pés dos que sepultaram o corpo do teu marido e também sepultarão o teu. Imediatamente ela caiu aos seus pés e expirou. Entrando, os jovens a acharam morta e a sepultaram junto de seu marido. Houve grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. A multidão dos que criam no Senhor, tanto de homens como de mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em esteiras, para que, ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Também das cidades circunvizinhas concorriam muita gente a Jerusalém, conduzindo os enfermos e atormentados de espíritos, e todos eram curados. Glória a Deus pela maravilhosa palavra dele lida, Hoje nós temos um título e eu gostaria que você prestasse atenção nisso, porque eu ouvi isso a minha vida inteira. Ouvi todos os dias quase da minha vida alguém falando sobre isso, mas não via acontecer como deveria acontecer. E o título é: vocês querem avivamento? Preste atenção na pergunta de novo. Vocês querem avivamento? Bom, vemos aí então, lemos antes sobre a prisão dos apóstolos, sobre os sinais e prodígios que Deus fazia, e como Deus operava no meio deles, Deus confirmava a sua presença no meio deles. Vemos aí também uma situação de que as pessoas então cresceu tanto número ali, passando, chegando quase a 5.000 pessoas, então alguns que tinham propriedades resolveram vender as suas propriedades e doar todo o dinheiro para que houvesse alimentação para o povo de forma igual, o povo comesse de forma igual e ali ficassem servindo ao Senhor. Estava tudo muito bem, tudo muito bom. Acontece que Barnabé, era o apelido dele, o nome dele era José, e ele era de Chipre, natural da ilha de Chipre. Ele então vende a sua propriedade também, como muitos fizeram, traz o dinheiro e deposita nos pés dos apóstolos. Este Barnabé tinha um apelido de O Pregador, por isso que eles apelidaram José de Barnabé, O Pregador. E também um outro apelido bem comum chamado de José da Consolação, ou Filho da Consolação. Devia ser um sujeito maravilhoso, não é? Então, o que acontece? Barnabé fez isso e estava tudo também correndo bem, quando Ananias e Safira quiseram fazer algo semelhante. Então, entre os dois, concordaram de vender uma propriedade, mas não levar tudo aos pés dos apóstolos. Levar parte, mas dizer que aquela parte era o tudo que eles estavam levando.
Então, que foi por aquele preço que venderam a propriedade. Quando chega Ananias lá, Pedro então diz: Ananias, por que você deixou Satanás encher o teu coração? Dura coisa que Ananias não sabia era que Deus que fazia milagres, o Deus curador, o Deus de sinais e prodígios, era também o Deus da revelação. O Espírito Santo de Deus revelava e revelou a Pedro que Ananias estava mentindo ao Espírito Santo de Deus, estava tentando a Deus. E quando Ananias ouviu as palavras de Pedro, porventura a propriedade não era tua, não estava nas suas mãos, você não era obrigado a vender. E se vendesse, você podia manter o dinheiro. Por que você quis mentir ao Espírito Santo de Deus? Olha, Ananias, dura coisa você decidiu com a tua esposa. E Ananias, ao ouvir isso, ele caiu morto na hora. Os jovens que estavam ali pegam aquele corpo, envolvem e levam e sepultam. E ali houve temor no meio do povo. Mas 3 horas depois chega a esposa. Pedro olha para ela e disse: vocês venderam realmente por este valor esta propriedade? Ela disse: sim, foi por este valor mesmo. E ele disse: por que você e teu marido fizeram isso tentando o Espírito Santo de Deus, mentindo para Deus? Não minta para Deus. E ela então caiu morta. Porque Pedro diz: os mesmos que estão lá fora são os jovens que sepultaram o teu marido e agora sepultarão você também. E ela cai morta. E o temor ali foi demais, foi muito grande. As pessoas começaram a temer porque viram que não podiam brincar com Deus, não podiam zombar de Deus, não podiam pensar que iam fazer as suas coisinhas por fora e ia ficar por isso mesmo. E Deus precisou fazer isso para que a igreja primitiva não começasse com o veneno do diabo nela, o veneno da mentira, o veneno do engano. O veneno do amor ao dinheiro, querendo manipular as coisas de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, e se Deus fosse matar hoje? Se Deus fosse punir hoje aqueles que mentem no púlpito da igreja, aqueles que mentem dentro da igreja, as pessoas que vão cheias de mentiras do diabo, infiltrados pelo diabo dentro da igreja, quantos estariam vivos hoje? Quantos pastores estariam vivos? É difícil essa situação, é difícil esse quadro. E você vê pastores pregando, gente falando muitas coisas, mas não falam do avivamento, porque o avivamento tem que ser vivido em temor. O avivamento tem que ser vivido em amor. O avivamento, ele enaltece, ele levanta, mas ele abate, ele mata. E eles não querem falar disso porque temem morrer por causa dos seus pecados. Porque se tornaram corruptos, se tornaram amantes do dinheiro, amantes do sucesso, amantes desse mundo, e vão mentindo a Deus e mentindo à igreja de Deus, continuam mentindo. Mas não falam de avivamento, porque o avivamento traz a presença de Deus no meio do povo, e aquele povo teve temor, que eles aprenderam de um Jesus amoroso, um Jesus que deu a vida por eles, um Jesus que ressuscitou, mas agora está vendo um Deus terrível. Um Deus que não se deixa zombar, um Deus que não deixa que o diabo venha infiltrar na obra dele. E quando há avivamento, sim, há salvação de alma, há poder, há busca de Deus, mas avivamento só começa com oração, jejum, clamor a Deus para que envie avivamento. E nós estamos precisando deste avivamento, nós estamos precisando do poder de Deus operando, aniquilando a uns, levantando a outros, porque a coisa está feia, a obra de Deus está feia. Antes os apóstolos tinham caráter, tinha moral, tinha honestidade. Hoje os pastores são chamados de ladrões, de corruptos, porque eles se jogaram à corrupção, porque eles se lançaram à corrupção. Hoje existe o joguinho de comprar, você prega na minha igreja, eu prego na tua igreja, eu arranco dinheiro da tua, você arranca dinheiro da minha, e todos nós vivemos uma vida boa, uma vida saudável, uma vida prosperar, e vamos dizer que Deus é que está dando isso.
Mentirosos que resolvem mentir para o Espírito Santo de Deus, e Deus, por misericórdia, não os mata. Não os mata, mas vai chegar um momento que todos estarão diante de Deus. E o que foi impune agora será punido no momento certo. Mas se você quer ser crente, se você quer ser lavado e remido no sangue de Jesus, se você quer crescer no Senhor Jesus, se você quer que a obra de Deus prospere na tua vida, peça avivamento. Ore por avivamento, clame por avivamento, porque o avivamento irá trazer santificação à igreja do Senhor Jesus. Se você não está vendo isso acontecendo na sua igreja, esse clamor, comece a orar pelas madrugadas, se jogue aos pés do Senhor, peça a Deus, eu quero avivamento, Deus, eu quero viver isso que viviam os apóstolos, eu quero viver isso que vivia a igreja primitiva, os sinais e prodígios acontecendo, salvação de almas. Mas o que vemos aí é porçãozinha aqui, é porçãozinha ali. Tem um avivamento em tal lugar e corremos para lá, tem um avivamento em tal lugar. O avivamento é para todos. Joel falou sobre isso. Isso é para vós, para os vossos filhos, para aqueles que estão de perto, aqueles que estão de longe. No momento só, Deus pode avivar a sua igreja. E nós estamos precisando disso. Nós estamos precisando da presença de Deus no nosso meio, senão a igreja vai se tornar cada dia mais demoníaca, essas congregações mais demoníacas e cheias de falácias humanas. Nós estamos precisando da presença de Deus em nós, mas onde Deus se faz presente, Deus prospera a vida, mas Deus tira também aqueles que são corruptos, aqueles que são mentirosos e que mentem ao Espírito Santo de Deus. Não podemos machucar, não podemos ferir, não podemos denegrir, não podemos zombar do Espírito Santo de Deus. E eu que estou pregando a vocês, já vivi muitos anos, muitas vezes, como essas pessoas aí, pensando que estão servindo a Deus, pensando que estão enganando a Deus, pensando que estão indo para o céu, mas não estão. Graças a Deus que teve misericórdia de mim e me livrou muitas e muitas vezes de ir para o fogo do inferno, para eu poder te falar agora. É necessário um avivamento na igreja do Senhor Jesus. Vocês querem avivamento? Clamem ao Senhor, se jogue aos pés de Jesus, santifique as suas vidas, seja a sua vida agradável a Deus. Fuja do pecado, não cometa pecado, peça perdão a Deus agora e viva uma vida íntegra e santificada diante de Deus. Peça o batismo com o Espírito Santo, peça para ser encher do Espírito Santo, e quando toda a igreja estiver cheia do Espírito Santo, quando você estiver cheio do Espírito Santo, sinais e prodígios acontecerão, não só pelas mãos dos pastores, mas pelas tuas mãos também, que pediu o avivamento. E não há avivamento sem sinais e prodígios, mas o selo do avivamento é conversão de almas. Peça isso. Vocês querem avivamento, Deus dá o avivamento. Basta que nós venhamos a pedir e Ele nos dará. Seja abençoado no nome de Jesus com esta palavra, mas comece a orar, comece a dedicar sua vida, comece a estudar a Bíblia, busque a Deus no nome de Jesus, e o Espírito Santo de Deus te encherá e você será esse cristão que Deus quer que você seja, no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.